temos 4 jogadores. Não, Gabriel, a gente tem muito mais. Sim, claro, mas 4 jogadores são notícia nesse vídeo do Raiz Tricolor. Iago Felipe, Natan, John Kennedy, quase falei John Arias, e Gabriel Teixeira. John Arias não é notícia não, graças a Deus. Giro de notícias, roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, pois isso ajuda bastante. E olha, é a última vez, ou talvez não, mas olha, eu não vou ficar repetindo mais 200 vezes o ponto de que você tem que participar do bolão OneFootball, tá? O OneFootball é um aplicativo de futebol que te dá todas as informações sobre Copa do Mundo, Seleção Brasileira, Fluminense e etc, né? Todo tipo de informação que você precisar ter sobre futebol tá lá no OneFootball, vai te dar os resultados ao vivo, vai te dar tudo isso. E eles estão fazendo um bolão em que você vai lá palpitar, usando o link que tá aqui embaixo na descrição, a primeira fase do Brasil na Copa do Mundo. E se você for um dos melhores ranqueados, você ganha um kit churrasco do OneFootball. Então aproveita, vai lá, se dá bem no bolão e depois se dá bem no churrasco ali das oitavas de final, semifinal, quartas de final e etc. da Copa do Mundo. Bem, a gente abre falando sobre John Kennedy. Como eu falei, o jogador que tinha descido, né, pra jogar base nesse ano, não fez um bom ano nem dentro de campo, mas principalmente não fez um bom ano fora de campo, né, foi punido seguidas vezes, etc. E ele, que treinava entre os profissionais, foi treinar em Xerém. Ou seja, isso é uma rebaixada, né? Por isso que alguns falam assim, pô, sobe logo os moleques. E não é assim, porque se eles vão pra lá e depois eles voltam pra Xerém, eles sentem muito na cabeça, né? Isso é como você ser rebaixado, né? Mas bem, John Kennedy foi rebaixado, em forma de punição ali também. Jogou pela base, voltou agora ao Sub-23 e num amistoso contra o Bragantino lá no CT Carlos Castilho, ele fez essa jogada aí, ó. A gente vai ver a jogada por inteiro. O Fluminense ganhou por 2-0, John Kennedy é esse daqui, ó, de cabecinha vermelha aqui, ó. John Kennedy é o autor de um dos gols, e ele vai fazer aí a jogada do gol do lateral direito, Johnny. A gente vai vendo alguns jogadores aí, ó, dá pra perceber, esse daí me parece o Marcos Pedro, aqui, esse daqui, ó, que eu tô com a setinha em cima, o Gustavo Apes. Lá pela direita, eu acho que esse dali era o Johnny, não tenho exata certeza. Porque não dá pra gente ver 100% dos jogadores, né? Por causa da imagem também. Ó, aqui do lado do Gustavo Apes, aí a jogada do John Kennedy, ó. A tabelinha, aquele dali da frente, não sei exatamente quem é também, eu acho que é o Iago. O drible do John Kennedy é jogado, o chute errado, né? Mas que acabou resultando numa ótima assistência para o lateral direito Johnny fazer um dos gols do Fluminense na vitória por 2-0. Bem, como eu falei, o Fluminense venceu 2-0, ele fez um gol e deu uma assistência. Fazer a diferença que a gente pode fazer, porque se não tem os dois pontas também... Entrou um áudio aqui do próximo vídeo lá do GE, perdão. Enfim, com isso, vale o destaque do Fluminense da vitória, enfim, do Sub-23. Tem uma série de jogadores, acho que agora o Sub-23 está fazendo bem mais sentido do que antes, porque, por exemplo, Marcos Pedro estourou a idade, John Kennedy estourou a idade, o Iago, se não estourou a idade, tá no último ano de Sub-20, tô falando agora de cabeça. O Johnny e tal. Todos esses jogadores estão estourando a idade. Não tem vaga no profissional direto pra eles. Não tem. E o Fluminense não vai precisar ficar emprestando pra Deus e o mundo e tal. Pode ter o Sub-23, esses jogadores muito perto pra poder pensar do nada e levar pro profissional no caso de uma lesão ou de um rendimento ruim de algum jogador que esteja por lá. Então, acho que isso pode fazer diferença, tá? Pra essa temporada 2023. E eu vou gravar um vídeo sobre isso, provavelmente pra amanhã, e que vocês vão entender onde que eu quero chegar com isso. Mas enfim, tá aí sobre o John Kennedy. Vale destacar, né? John Kennedy, ele é um moleque problemático, eu já falei 200 vezes. Ele tem bola, só que ele tá mais preocupado com fora de campo. E assim, se ele continuar rendendo, é o tipo de cara que ele tem bola, mas ele tá mais preocupado com fora de campo. E aí o fora de campo faz ele não ter bola. O ano de 2022 dele foi ruim, independente de confusão, de carro emprestado com droga em Itaboraí, de chegar atrasado, de discussão de treinador e etc, independente disso tudo, bola dele nesse ano, a gente não tem jogo bom de John Kennedy nesse ano, se não for com o Sub-20, onde ele leva muita vantagem, né? Já tá no profissional há um tempo. Então, né, vamos ter calma
com o John Kennedy, torcer para que ele se livre desses problemas fora de campo, porque, repetindo, bola ele tem, quando tá com a cabeça no futebol. Outras notícias, a gente começa com o Iago Felipe. Vamos lá, é notícia e contra-notícia, né? Vamos estabelecer aí essa questão. Bem, circulou uma notícia de que de que o Iago Felipe, o São Paulo teria feito uma lista de jogadores pro Iago Felipe. Pro Fluminense. O cenário era esse. O São Paulo teria feito uma lista de jogadores para poder trocar Iago Felipe com o Fluminense. Porém, segundo o Vitor Lessa, o São Paulo não ofereceu lista ao Fluminense, pelo menos não de maneira oficial, do tipo, tá aqui Fluminense uma lista, escolha jogadores pra gente pegar Iago Felipe. E, a princípio, o São Paulo até tem um interesse, mas não andou nada, não tem negociação nenhuma, não tem nada além do que é padrão ali de um clube quer e só se falou nisso e ponto. Já falei algumas vezes que eu acho que Iago Felipe tem potencial, tem uma relação boa com o Fluminense, gosto de ter Iago Felipe no time, mas também vejo jogadores bons de São Paulo. Por exemplo, eu até falei, eu gosto muito do Nicão, em que pese a temporada de 2022 dele não ser muito boa. Mas não existe essa possibilidade. Acho que o Iago Felipe hoje sair pro São Paulo é um downgrade na carreira dele, eu falei uma palavra em inglês que nem precisava, né? Existe a palavra decréscimo também, mas não é muito popular. Enfim, acho que não compensa muito. Nesse caso, não compensa. Então, sobre Iago Felipe, a princípio ele fica pro ano que vem. Não tem qualquer problema, enfim. Mas é um jogador meio cobiçado aí no mercado. E acho que pro Fluminense, jogando Libertadores no ano que vem, salários em dia e tudo, não tem por que ele trocar pelo São Paulo, por exemplo, que não tem nenhum desses dois fatores que eu citei, por exemplo. Bem, outra notícia, a gente vai falar na verdade, agora eu já vou emendar as duas. São dois empréstimos, são duas situações muito parecidas. São duas notícias do Vitor Lessa, inclusive. E que estão voltando. Vamos lá. Aí eu tô falando de Gabriel Teixeira, que está do Fluminense emprestado para o Grêmio. E estou falando de Natan, que está do Atlético Mineiro emprestado para o Fluminense. Porque as situações são parecidas porque os dois jogadores foram emprestados, os dois jogadores renderam ali um pouco, né? Talvez o Gabriel Teixeira tenha rendido o que se esperava dele, o Natan se rendeu abaixo do que esperava dele. E são dois jogadores que têm uma opção de compra ali acima do que o clube atual quer pagar. Por isso, quando a gente vai para o caso de Natan, o Fluminense não tem qualquer interesse em manter o jogador comprando. O direito de opção de compra lá que o Fluminense tinha, passe fixado, era de 30 milhões de reais. Não compensaria em nada, era de 5, 6 milhões de euros. Não compensaria em nada o Fluminense efetuar essa compra e, segundo o Vitor Lessa, de fato não vai efetuar. Uma informação que eu até já tinha trazido aqui há um tempo atrás era de que, Gabriel, não dá pra tentar um outro empréstimo? Não, o Atlético não topa um outro empréstimo. Inclusive, o Atlético, lembra no início do ano, quando a gente estava falando de trazer Natan e que chegou a surgir ali uma questão de que talvez a gente trouxesse o Johan, né? Que acabou sendo emprestado pro Red Bull Bragantino. Pois bem, também não tá renovando o empréstimo, não tá sendo comprado nem nada pro Red Bull e tá de volta ao Atlético Mineiro. Bem, então, nesse caso, valeria manter Natan? Acho que o ponto é bem simples assim, cara. Se tivesse outro empréstimo, dava pra conversar, porque dá pra ir buscar alguém com o mesmo salário do Natan, dá pra ir buscar alguém no mercado, considerando que você tem que adquirir o jogador pela idade que Natan tem. Natan é um jogador jovem. E jogador jovem tem questão de lesão também, ele não tem histórico nenhum disso e tal. Então, talvez não, porque você para pensar, mas ele ganha 400 mil reais. Tá, mas você tem que dar um salário pra esse jovem aí de pelo menos 200 mil e ainda dá 2 milhões de luvas pra ele. Então, isso acaba complicando ele em relação ao valor. Então, não daria pra achar um jogador igual a Natan por esse mesmo valor? Não é tão simples de achar. E ele já tá entrosado aqui e tal no Fluminense. O problema é que pro Galo não interessa um novo empréstimo e pro Fluminense claramente não valeu a pena a compra. O ano de Natan ele é abaixo do esperado. Ele é ok, se a gente comparar com os últimos anos do Fluminense. A gente durante um tempo teve muita dificuldade de ter jogadores dessa forma, muitos jogadores dessa forma, nessa posição. Vamos lembrar, há um ano e pouco atrás a gente estava com o Nenê ainda no elenco e Nenê sendo utilizado. Né, a gente volta a ter Ganso esse ano, passa a ter um John Arias também muito mais ativo. Vem também
com um Iago Felipe que pode render naquela posição, além de ter o Matheus Martins também. Então, assim, naquela posição, a região do campo onde o Natan pode jogar, a gente teve jogadores ao longo de 2022 que renderam bem. Também teve esse fato. Jogadores que jogaram bem em 2022. Pra manter pro ano que vem, se chegar agora e falar, quer manter Natan, Gabriel? Fala, cara, não. Independente de valor, independente de tudo, não. Porque eu acho que ele mostrou que não vai ser muito mais do que isso daí, não. Mas era alguém que tem idade ali e tal, faria sentido manter. Agora, não vale a pena comprar. Isso acho que tá meio óbvio, né? Então, acho bom a saída de Natan. Só pra resumir a opinião que pode ter ficado meio confuso. Opinião sobre Natan. Ele foi longe de ir muito mal, mas foi longe demais de ter cumprido qualquer meta de custo-benefício. Então, não ficaria com o jogador pra 2023, mesmo se fosse por empréstimo. Agora, precisa de trabalho pra achar um novo jogador dessa idade com esse mesmo custo baixo. O Fluminense, ao longo de 2022, teve 3 casos de empréstimo que foram interessantes, né? Bem diferentes, assim. Que foi o empréstimo bom, que foi o de Nonato, que a gente ganhou um dinheiro, usou ele durante um tempo, mas empréstimo é empréstimo, o jogador pertencia ao Inter e a gente perdeu e ferrou a nossa temporada no meio do ano, né? O outro caso foi o de Natan, que foi um empréstimo que serviu para compor o elenco. E, assim, não foi o jogador que decidiu, a gente não ficou com ele, o Atlético Mineiro não ficou desesperado querendo vender, nem nada, mas também não foi um jogador que foi o terceiro caso, que é o Mário Pineda, que foi um empréstimo que a gente olha e fala bem assim, ainda bem que eu não comprei, meu Deus, que sorte que eu não comprei porque não jogou nada. Enfim, foram 3 empréstimos diferentes aí entre si. Agora, o outro caso, lembra que eu falei que tinha 2? Era o de Gabriel Teixeira, que era, Gabriel Teixeira jogou na Série B do Grêmio, é importante destacar isso, o nível era mais baixo. E ele jogou lá, foi dentro do que esperado, do que era mesmo. E com isso, o Grêmio, que trocou de presidente agora, o Romildo Bolzan, depois de 2 mandatos, saiu da presidência do Grêmio, Alberto Guerra assumiu, e eles estavam esperando isso, esperando a questão da direção de futebol também, que vai ter trocas e tal, para poder efetivar uma proposta Fluminense. Já tem conversas entre Grêmio e staff do Grêmio, e agora entre Grêmio e Fluminense, para poder o Grêmio ficar como jogador. Renato Gaúcho gosta dele, e vamos lá. A opção de compra, o passe fixado lá do Grêmio para Gabriel Teixeira é de $2 milhões. O padrão, quando o time daqui não tem muito interesse de usar o jogador, não tem muita proposta chegando nem nada, é pagar um pouco a menos do que aquele passe fixado, porque o do lado de lá sabe que você vai aceitar $1,5 milhão. Então, deve ser isso que deve acontecer. Gabriel Teixeira deve sair do Fluminense, mas talvez não pelos $2 milhões, $10 milhões ali em torno disso. Não acontecendo isso, Gabriel Teixeira volta e assim, eu acho que volta sem proposta, né, pra venda. Não tem muito clima pra jogar no Fluminense, acho que o clima é muito ruim dele com a torcida, até pela forma como ele saiu, o gesto do ano passado do dedo no ouvido, o gol perdido contra a Olímpia, Barcelona e Atlético Mineiro. Mas eu acho que pra posição era ter um retorno interessante, assim, vamos lembrar, ele rendeu na Série B. E vamos ter calma com quem rende em Série B. O nível é muito mais baixo do que Série B, é outra história, é outra parada. O jogador bom pra Série B não necessariamente é bom pra Série A, não. Na maioria das vezes, inclusive, não é. Não é. E tem jogador bom de Série A que também não joga na Série B, não. Mas é de uma posição, e ele mostrou assim. Eu acho que o Gabriel Teixeira é um grandíssimo Natan, mas que já pertence a gente. Então, se ele voltando, talvez dê pra usar. A gente faz aquela história, né? Tampa o nariz e torce. Tipo, ele tampa o ouvido, né? Tampa o nariz e torce, porque, obviamente, ele deixou muitos torcedores irritados. Inclusive eu sou pouco passional, mas o Gabriel Teixeira me irritou de uma maneira que é difícil esquecer. Qual a sua opinião sobre os 4 jogadores aí, sobre as 4 notícias? Deixa aqui embaixo no chat. Tamo junto, até a próxima. Valeu!